Elines e Anderson, meus projetos de conquistas para 2016. A palavra é: grandes coisas fez o Senhor por nós. O que Ele tem feito na vida de vocês? Muitas coisas. Eu diria que a gente chegou aqui, nós já temos outros testemunhos, e é engraçado que quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto que Deus já fez. Desde mudança de caráter, mudança de espírito, uma fé que eu já falei em testemunhos anteriores, uma fé religiosa. Nós chegamos aqui com um conceito de fé totalmente ultrapassado e nós aprendemos de uma maneira assim, uma maneira prática, não é você chegar, ouvir e voltar para casa. Você chega aqui, você ouve, volta para casa e você já começa a praticar. Educação, até a educação nossa mudou, presbítero. Eu diria assim, mínimas coisas como você sair, se comportar num supermercado, por exemplo, sabe? Eu falo que são detalhes. Você pegar coisas na prateleira, você jogar, não vou levar, vou colocar em qualquer lugar. É impressionante como até isso você começa a ter uma outra postura. Então eu diria que é um tratamento total. Muda seu conceito de visão de tudo, desde você ir no mercado, você sabe que você como um cristão, você sabe que você tem um nome cristão a zelar, então você começa a se preocupar com isso passa a ser uma preocupação. Para nós isso pegou bastante, porque para a gente nós éramos como qualquer outras pessoas. Hoje a gente sabe que a gente é diferente. Numa fila de mercado a gente é diferente. Num trânsito a gente é diferente. Ele, por exemplo, na direção, ele é um outro homem. Até isso Deus mudou muito. E isso assim, é uma coisa que vem muito naturalmente. Você começa a escutar a palavra e a mudança interior ela começa a aparecer. Então coisas que não te incomodavam começam a incomodar. Atitudes que você tomava, você começa a sentir repreensão do Espírito Santo para mudar. Comportamentos que você tinha em relação a outras pessoas, isso também começa a mudar. O Espírito Santo ele vai começando quando você pega a posse da palavra, né? Quando você recebe a palavra. E aí ele começa a mudar você. Ele muda todo o seu eu. A família começa a perceber a diferença, as pessoas do trabalho começam a perceber condutas que nós tínhamos na empresa. A gente hoje já tem uma outra visão, isso muda tudo. Negociações, isso muda tudo. Deus nos testou de várias maneiras, por exemplo, com pagamentos em duplicidade, né? Pagamentos em duplicidade que o cliente pagava 2 vezes o mesmo pagamento. Numa outra época, a gente olhava um para o outro com a nossa fé religiosa e falava assim, isso aí foi Jesus que deu. Isso aí foi Jesus que deu. Não é Jesus que deu, seja correto, seja íntegro. Talvez era o seu teste, né? Exato, mas na minha fé que eu tinha, não, isso aí foi Jesus que deu. Tanto que até contei uma vez para minha mãe isso. Olha que bênção, Jesus que deu. Eu falei, não, mãe, Jesus está mandando a gente ser íntegro. Então eu liguei para o cliente, pedi os dados da conta dele e mandei o dinheiro de volta. Olha que interessante. Isso que para muitos não é importante, essa mudança interior. E aqui todos nós, né, na verdade, passamos a entender o quanto é importante receber essa transformação. E o importante é que Deus ele não fez nada além de orientar. Os ajustes que foram feitos partiu de vocês, não é isso, Anderson? Sim, do entendimento da palavra, presbítero, sempre. Né, a gente busca, a palavra sai para a gente aqui no altar, nós ouvimos elas várias vezes, né, porque é muita informação, graças a Deus é muita informação, porque nos nossos testemunhos antigos, a gente saiu de uma fé de 1 hora de louvor e 20 minutos de palavra. Então aquilo era a mesma coisa que você colocar um celular para carregar, 2 minutos. Ele vai dar alguns % de bateria somente, você não vai ficar ali, você não está sobrando, você não está preparado para enfrentar alguma coisa. E aqui não, aqui a fé é na prática, aqui são nos detalhes, são pequenos detalhes que a gente identifica, que muitas vezes é o mundo que está querendo nos acusar, querendo falar uma coisa que não é a nossa realidade, que não está dentro de nós, e a gente nega aquilo na hora e cai por terra, em nome do Senhor Jesus sempre. Eu cheguei aqui buscando a Deus pelo que Ele tinha, pelo que Ele tem, e não pelo que Ele é. Essa é a verdade, eu cheguei buscando a Deus por muito interesse. E aí eu fui aprendendo exatamente onde é que é a essência. E eu me senti, uma vez, eu parei para pensar e falei assim, peraí, e se eu fosse Deus? Isso veio aqui do altar. Se você fosse Deus, você te abençoaria?
eu parei para pensar e falei assim, não, eu não me abençoaria. Porque qual é a essência que eu estou buscando? Estou buscando a Deus por quê? Porque eu o amo? Porque Ele é fiel? Porque Ele é maravilhoso? Porque Ele é tremendo? Não, eu estou buscando a Deus porque eu preciso de uma libertação financeira, porque eu preciso da conversão da minha família. Não, porque eu preciso sair, eu preciso ver minha família curada. Peraí, e a essência principal? As pessoas esquecem, muita gente chega aqui, elas chegam com uma visão de que eu preciso disso, eu preciso, tudo é preciso. Mas, para lá, você precisa. E o que Deus precisa que você faça? Essa pergunta que eu acho que todo mundo deve se fazer. Eu preciso, amém. Mas e o que Deus quer que eu faça? O que eu preciso fazer? As pessoas não entendem aquela lei do dar, né? Dai e ser-vos-á dado. Exato, só que é isso que eu falo, só chegando aqui, recebendo a palavra, deixando a palavra entrar, não é difícil, mas assim, não se preocupe com o externo. Eu sempre falo isso. Quando você se preocupa com o externo, você não deixa que Deus trabalhe seu interno. Quando você inverte essa ordem, você começa a se preocupar com o seu interno, automaticamente o externo vai começando a colocar no eixo. Com a gente foi assim, quando a gente passou a se preocupar com o interno, com o que Deus queria de nós, não com o que nós queríamos de Deus, aí a gente começou a ver as coisas acontecendo. E elas vão acontecendo de uma maneira tranquila, muito sutil, sabe? Não é aquela coisa do tipo de um dia para o outro, são coisas gradativas, porque a gente vem com uma fé religiosa, a gente vem com costumes do mundo e até a gente colocar isso em ordem depende mais da gente do que de Deus. E isso requer atitudes como essa. Estar no domingo, jejuando, orando separados na presença de Deus, não é? Sim, porque você imagina, você não tem outro caminho se você não jejuar, se você não se consagrar, se você não sacrificar o seu dia. Porque você está aqui, é um sacrifício, não é só ficar sem comer, essa é a verdade. Eu estou sem comer. Eu posso ficar sem comer segunda, terça, quarta, não tem problema, mas estar aqui, pegar um dia que eu poderia, justamente o que o senhor falou, me divertir, estar passeando, estar com a família. Isso acho que é um maior sacrifício. É quando você diz não para as coisas do mundo. Quando você fala assim, Senhor, eu separei esse dia para o Senhor. Então, quando você passa a fazer isso, você está exatamente dizendo para Deus, Senhor, eu estou aberta a mudanças, eu estou aberta à libertação, eu estou aberta a transformações. Você não consegue fazer as duas coisas, você não consegue estar lá fora e querer que Deus faça alguma coisa na sua vida, porque é necessário que essa primeira atitude, é necessário que esse sacrifício parta da gente. É isso. E sacrifício gera privilégio, não é, Anderson? Hoje, vocês, um casal, estão abençoados, felizes e realizados dentro do Ministério Mudança de Vida, é isso? Realizadíssimos. Eu diria que cada dia para a gente é um presente de Deus, cada dia para a gente é a graça do Senhor. Muitos desafios tem, sim, não são poucos, mas eu falo, se tem os desafios é porque Deus está nos fazendo crescer. Ele está nos tornando grandes e fortes. Como ano passado foi um ano de muitos desafios. Só que se a gente olha hoje para o nosso ontem, a gente vê o quanto que a gente cresceu. É uma coisa assim, cresceu em espírito, em atitude. Situações que antes vinham para derrubar, a gente esmorecia. Aí já ficava desesperado. E agora? E agora? Não, pera lá. Hoje a gente tem outra postura. Opa, peraí, vamos falar com Deus, vamos dobrar os joelhos, vamos falar com Deus, porque isso tem um propósito. Alguma coisa a gente tem que tirar lição disso. Então as situações vêm, só que hoje a gente tem a arma, tem as condições para combater. É diferente do que antes acontecia. Não é que você vai ter uma vida, nossa, não tenho problemas, não tenho desafios, não tenho situações que eu preciso enfrentar. Você vai ter, só que você tem hoje a arma certa para combater. Você não é um instrumentozinho na mão do diabo e que diga-se de passagem, não é porque você frequenta uma igreja que você não pode deixar de ser, você pode ser muito bem. Então, você consegue hoje ter discernimento, visão e arma para combater as coisas. A sabedoria é outra, a visão é outra. E isso para a gente, eu acho que é o essencial. Não adianta você chegar aqui, pedir vitórias, conquistas, sendo que aqui dentro você não tem arma suficiente para combater depois as lutas que vão vir para te tirar aquilo que você já teve. Abençoado, Elinis. Muito, não poderia estar melhor. Abençoado, Anderson.
Sempre, graças a Deus. Aqui no Ministério Mudança de Vida, sempre.